Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixeis entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Esse capítulo 23, ele é marcado por uma situação. Jesus está ali com os discípulos e as multidões também. E ele começa dizendo assim, Mateus 23, do versículo 1 até o 3. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Essa leitura do Evangelho era para ser lida no sábado passado, mas como foi a festa do apóstolo São Bartolomeu, então a leitura foi mudada. Mas aí nós vemos a continuidade dela, que começa do versículo 13 até o 22. Os mestres da lei, os fariseus, os escribas, eles eram as autoridades religiosas no tempo de Jesus. E toda autoridade religiosa, ela tem a autoridade e o poder para ensinar. Isso corresponderia, no nosso tempo, aos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos, que estão ali para isso, estão a serviço de Deus. Nós, sacerdotes, os bispos, para atualizar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e, através dos ensinamentos que Deus nos dá, através da igreja, levarmos as pessoas à salvação. Assim como Jesus, ele mesmo diz que ele veio do céu para fazer a vontade do Pai.
e a vontade do Pai é que ninguém se perca. São Paulo, depois, ele vai dizer que nós devemos conquistar a nossa salvação, lutar para que nós nos salvemos. Jesus agora, ele dá essa autoridade. Então, quando você encontra um sacerdote, quando você encontra um bispo, ou até mesmo um diácono, você deve olhar para ele e pensar sempre o seguinte: aquele homem é um homem de Deus, que foi constituído por Deus para nos levar para Deus e assim nos salvar. Quando Jesus manda os discípulos irem pelo mundo todo, pregai o evangelho, ele deixa isso bem claro para eles: fazei discípulos meus. É o que está lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. E batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão não é outra. A missão minha de sacerdote é essa: oferecer o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, administrar os sacramentos, ensinar para que todos possam chegar à salvação. Só que aqui Jesus está fazendo uma crítica às autoridades religiosas do tempo dele e, ao mesmo tempo, está fazendo para as autoridades do nosso tempo. Toda vez que eu leio essa passagem do Evangelho, eu me questiono, eu me pergunto: será que eu estou cumprindo verdadeiramente a minha missão? É um exame de consciência essa passagem do Evangelho. Então Jesus começa dizendo: vocês estão vendo lá os mestres da lei, os fariseus, eles se sentam na cátedra para dizer, eles têm autoridade para isso. Mas infelizmente Jesus fala algo que é de pensar. E o que Jesus diz: fazei tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Infelizmente, eles não estavam cumprindo a missão que lhes foi dada. E quando um sacerdote, um bispo, um diácono, um missionário, um religioso, uma religiosa não cumpre a sua missão, eles vão ter que pagar muito caro. E aí que entra o que Jesus está dizendo ali para aquela multidão e também para os discípulos. Jesus diz assim: ai de vós. Esse ai é um alerta, como se dissesse assim: olha, tome cuidado, cuidado, atenção. É isso que ele está dizendo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Aí Jesus agora já está dizendo que são hipócritas. Imagina, meus irmãos, Jesus me chamando de hipócrita. Meu Deus do céu. Deus me livre deste mal. Imagina Jesus se referindo às autoridades religiosas do nosso tempo e dizendo: hipócritas. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Meu Deus! Se eu fui constituído sacerdote para abrir a porta do reino dos céus, imagine Jesus dizer para mim: hipócrita, vós fechais o reino dos céus aos homens.
Por isso que eu estou dizendo que isso aqui me faz refletir para ver se realmente eu estou caminhando, se eu estou cumprindo a minha missão, porque é muito fácil eu ficar apontando o erro dos outros, as falhas dos outros, mas e eu? Estou cumprindo a missão de nosso Senhor, que o Senhor me incumbiu? Mas ao mesmo tempo, você que está me ouvindo, reflita também e veja você. Hoje é tão fácil no mundo aí da internet, no mundo das mídias, as pessoas estarem sempre apontando o erro de um, o erro de outro, as falhas de um, as falhas dos outros, mas a pergunta é, e eu? É por isso que eu estou dizendo que esse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus me leva a refletir. Vós, porém, não entrais. Olha, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Vocês estão compreendendo o que Jesus está dizendo? Você está compreendendo, Padre José Augusto, o que Jesus está dizendo? Além de não deixar os outros entrarem, não entra também. Enquanto nós somos constituídos para levar as pessoas para o céu. Em outro momento, Jesus disse que aqueles que ensinar ao menor dos meus, ensinar errado será considerado o menor no reino de Deus. E ser considerado menor no reino de Deus, no sentido que Jesus está colocando, significa não se salvar. Então eles não estavam cumprindo a missão dele. Aí aqui no versículo 15 ele diz: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. É aquilo que nós encontramos aí em nossas igrejas, infelizmente. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando, tudo, fazendo tantas coisas, foram pessoas que provavelmente estão ali porque se converteram. E, no entanto, estão vivendo uma vida de pagão, uma vida totalmente errada, que vai contra o evangelho, desde da autoridade até aqueles que estão ali, porque não estão sendo ensinados como deveriam ser ensinados. Meu povo se perde por falta de conhecimento, já falava o profeta. Em nome de Deus, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Aí nós vamos entender quando Jesus fala: rezai e pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita, operários santos. E por que Jesus falou que deveria se rezar? Justamente porque ele viu que as ovelhas estavam sem pastor. E as ovelhas precisam ter um pastor, aquele que o conduz, mas o conduz à santidade, não à perdição. Na primeira leitura de hoje, que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, aí do versículo 1 até o 12. Aqui está picadinho, mas depois você pode também ler todo esse capítulo até o versículo 12, que a igreja nos oferece no dia de hoje. E aqui fala
que é Paulo, Silvano e Timóteo escrevendo à igreja dos Tessalonicenses. E aqui é bonito que ele diz assim, que eles estão alegres porque a comunidade está progredindo sempre mais na fé, e eles têm aumentado a caridade que tendes uns para com os outros. Ele está falando de progresso. Eles não estão regredindo, eles estão progredindo na caminhada. E aí ele vai dizer depois, ali no versículo 5, aí ele diz assim, que eles serão julgados dignos do reino de Deus. Eles estão progredindo na fé, em meio a muitas tribulações e sofrimentos, mas eles serão julgados dignos do reino de Deus. E Jesus está falando o contrário, que eles, os mestres da lei e os fariseus, eles são dignos da condenação. Tornais merecedores do inferno 2 vezes pior do que vós. Tem tornado aquele grupo de pessoas merecedores do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos, porque eles já estavam numa condição de condenação ao inferno, e aí Jesus diz que eles estão fazendo com que aqueles que se convertem, eles sejam dignos 2 vezes mais do inferno, meu Deus do céu. E é Jesus que está falando isso. Estão vendo, meus irmãos, que essa história que as pessoas ficam, o Deus camarada, o Deus bonzinho, sim, Deus é camarada e Deus é bonzinho, sim. Deus é a bondade por excelência. Mas aqueles que não caminham na fé, que vivem numa vida errada, que não querem seguir os ensinamentos do Senhor, irão se perder. E nós não podemos nos perder. Padre José Augusto, você tem sido agradável a Deus? Você tem ensinado a verdade? Eu estou falando, estou me referindo à minha pessoa, para eu não ficar apontando para os outros como se eu fosse o bom. Então, será que eu estou realmente levando as pessoas para o céu? Só Deus é quem sabe, meus irmãos. Só Deus é quem sabe. Uma coisa eu sei e que nosso Senhor falou: a quem muito deu, muito será exigido. Imagine que um dia, meus irmãos, eu irei diante de Deus para o ajuste das minhas contas. E uma das contas que Deus vai cobrar de mim é se realmente eu conduzir em nome de Deus, porque não é no meu nome, as pessoas para o céu ou não. Por isso eu peço muito a Deus a graça de não cair no erro e levar as pessoas ao erro. Hoje está sendo muito fácil. Muitas pessoas, até que aparentemente parecem ser piedosas, mas que estão no caminho errado e estão ensinando errado. E agora, aqui eu quero me referir a você que está aí, que trabalha na igreja, que graças a Deus nas redes sociais vocês têm usado para evangelização. Veja bem
que você está ensinando está de acordo com a doutrina da igreja, está de acordo com o que os santos padres ensinaram, está de acordo com a Sagrada Escritura. A responsabilidade é muito grande. E Jesus hoje está falando, ai de vós, que caminhais quilômetros para salvar alguém e depois que as salva, depois que as trai, melhor dizendo, as converte, torna elas piores. Piores do que elas eram antes. Meu Deus do céu. Que responsabilidade pesa sobre todos nós que somos chamados a evangelizar, levar a palavra de Deus. Por isso que 2 vezes por mês eu vou ao encontro de um sacerdote e me confesso, porque eu reconheço, meus irmãos, que não é fácil. Eu não sou fácil. Que Deus tenha misericórdia de mim e que realmente tudo aquilo que eu digo, espero que esteja de acordo com aquilo que eu faço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.